Glória a Deus. Aqui, a igreja, templo, a igreja, prédio, é um lugar de celebração, aonde o corpo de Cristo, que somos nós, igreja, corpo de Cristo, templo e morada do Espírito Santo, nos reunimos para quê? Para adorar a Deus, com certeza, mas também para aprender as coisas espirituais que o Senhor quer nos ensinar, para que a gente venha trilhar um caminho aqui na terra por excelência, um caminho melhor, um caminho com mais lucidez, com mais luz, né? Vamos ler a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 8. A partir do versículo 22. Para quem gosta de ler a Bíblia, para quem gosta de ter discernimento, para quem gosta de ouvir a voz do Senhor e as orientações do nosso Senhor Jesus Cristo, há de convir comigo que essa palavra é bastante intrigante, essa que nós vamos ler agora, que tem por título, epígrafe, a cura de um cego de Betsaída. E diz assim no versículo 22 do capítulo 8 de Marcos: E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Você pode dizer: fui tocado? E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Você pode repetir? Fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Você pode dizer: via a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Você pode repetir? Não entre na aldeia. Isso faz parte da libertação, viu, igreja? Coopere aí com esse momento, porque é bom para todos nós, amém? Podemos sentar, continue com a sua palavra aí aberta, continue ligado, porque a palavra de hoje é abrindo os olhos espirituais. Será que Jesus falhou na primeira cura? Será que Jesus, depois de ter feito tantas curas milagrosas, tantas coisas grandiosas, tendo dado vista aos cegos de nascença, tendo feito paralítico de nascença andar, desentortar os ossos na frente de todo mundo? Uma vez eu assisti um filme e fiquei impressionada quando aquele paralítico que Jesus curou de nascença, ele começava a esticar as pernas, a gente escutava os estralos dos ossos e ele gritava, as dores dos ossos desentortando. É impressionante como aquele diretor teve uma visão celeste, uma visão espiritual daquele acontecimento. Aquilo foi uma revelação daquele momento, porque Deus quis mostrar aquilo dali, como foi aquele momento. Será que Jesus botou a mão nos olhos do cego e o cego não viu? Só viu como se fossem uns homens andando, mas que mais parecia como uma visão turva, uma visão confusa, que ainda não estava na plena sensatez da visão que era para ter, como se fossem homens andando, mas que pareciam mais árvores. Será que a palavra de Deus, em nada, de Gênesis a Apocalipse, não tem nada nela que seja inútil
e não tem nenhuma palavra que seja desnecessária. Tudo que está escrito aqui tem um propósito, tem uma razão de ser, tem um significado muito grandioso e muito importante. Agora, só é revelado para quem já está tendo uma visão que não é tão turva. Só é revelado a profundidade desta palavra para aqueles que verdadeiramente não estão enxergando só pela metade, mas que nesta caminhada estão conseguindo ver de forma clara, com lucidez, o que o Senhor quer mostrar. Eu acabei de perguntar aqui o pastor Fabiano qual foi o último milagre. Eu sei que antes da ressurreição, depois da ressurreição foi a pesca maravilhosa, né? Antes da ressurreição eu sei que foi a orelha de Malco, né pastor Fabiano? E antes dessa foi o quê? Foi a figueira que secou. E antes dessa foi a ressurreição de Lázaro, né? Ou seja, os 3 últimos milagres foi a ressurreição de Lázaro, a figueira que secou, e a orelha de Malco foi um incidente, né? Aí eu estava olhando ali a sequência dos milagres. Eu digo, pastor Fabiano, eu estou acabando de ter uma revelação aqui agora. Acabando aqui fresquinho, uma revelação fresquinha aqui no altar do Senhor. Cadê, pastor? Mostre aí a sequência. Obrigada. A cura dos 10 leprosos. Logo em seguida, a ressurreição de Lázaro. Depois, Bartimeu cego. Depois, a figueira seca. O que é que eu comecei a ler isso aqui? A cura dos 10 leprosos. Os leprosos são aqueles que todos que Jesus curou e que teve a oportunidade de voltar para agradecer, mas apenas um no meio de 10 veio e agradeceu. Isso aqui é a igreja grata, que foi curada de suas mazelas, de seus pecados, de suas lepras, e que consegue ficar verdadeiramente no caminho do Senhor como gratidão, fazendo tudo aquilo que é orientado pelo próprio Senhor Jesus. A cura, a ressurreição de Lázaro foi um dos milagres antes de Jesus ir falar das instruções para os discípulos. A ressurreição de Lázaro, o que é que está nos mostrando aqui, pastor? O Senhor quis mostrar o que aqui? O Senhor quis mostrar que Ele pode ressuscitar tantos quantos Ele quiser, e é o que Ele vai fazer com a igreja. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Ele está mostrando, olha, eu ressuscitei esse aqui. Eita, ó, Jesus não faz nenhuma cura, né, que seja pela metade. Nada que Ele faz, tudo que Ele faz tem um sentido e tem um significado. Se nós estivermos despertos, com os olhos abertos, os ouvidos sem comichões, a gente vai entender. O cego Bartimeu, no caminho, mesmo muitos estão no caminho, que é um novo caminho, mas ainda estão cegos, e que poderiam estar clamando verdadeiramente de coração aberto e dizer: Jesus, eu quero ver. Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero ver. E o Senhor está dizendo: olha, eu quero curar a cegueira daqueles que ainda estão cegos. Não é pela metade. Eu não quero que você tenha uma visão turva. Eu quero que você tenha uma visão completa do poder que eu já entreguei à igreja para usufruir dele e vencer. Não passe pela aldeia, não entre na aldeia. Porque a maioria de nós, está aqui, pastor, a maioria de nós entramos na aldeia. No meio do caminho entramos na aldeia. Agora, será que a cura seria pela metade? Será que Jesus fraquejou aqui em algum momento? Um Jesus que curou, que deu, que ressuscitou um morto de 4 dias sepultado. 4 dias sepultado, fora
os outros 2 dias, porque tudo lá era difícil, os caminhos eram longe, as estradas eram longe, os transportes eram jumento, era carroça. Então, para chegar até aquele local tinha dificuldade. Então, no mínimo ali, né, tinha um velório, tinha os parentes que precisavam chegar. No mínimo ali, aquele morto passou ainda 2 dias sendo passado bálsamo e bálsamo no corpo, para que o corpo suportasse o tempo necessário para que todo o restante da família chegasse, inclusive Jesus, que não chegou, mas chegou depois de 4 dias sepultado, ou seja, já fazia 6 dias que estava morto. E a irmã disse: Senhor, não dá, tire a pedra. Senhor, já está cheirando mal. Senhor, já está putrificado, a carne já está podre. Jesus quer mostrar o que com isso? Quando aquelas irmãs, lá em Marcos, em João 11:37, vamos lá em João 11:33, igreja. Vamos entender isso daqui, para mim chegar lá onde eu quero que vocês cheguem. Quem achar, pastor Tiago, lê aí para mim, por favor. João 11:33. Primeiro João 11:33. 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitava-se novamente em si mesmo. Encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Continua? No versículo 37, o que é que tem aí? Mas alguns objetaram: não podia este que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? E no 38? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Ou seja, agitando-se em si, comoveu-se. Você sabe o que é comoveu-se? Ele não comoveu-se porque Lázaro morreu, não. Ele comoveu-se pelo choro das irmãs de Lázaro. Comoveu-se, igreja, é algo que mexeu com ele, é aquele choro. Ele chorou, não foi um choro comum. Aquele choro que você faz assim, que você fica puxando o fôlego, comovido, repleto de tristeza pelo momento, pelas circunstâncias, sentindo as dores daquelas irmãs que choravam. Ele se comoveu. Mas nessa comoção de Jesus, o que é que ele fez? Ele foi lá e disse: agora tira a pedra. Senhor, cheira mal, está podre. O Senhor disse: tire a pedra. Eu tenho uma pregação em cima disso, de tire a pedra, que é uma coisa tremenda. Tire a pedra, não estou dizendo, tire a pedra. O que é que Jesus quer mostrar hoje, dentro dessa vertente, dentro desse contexto de libertação e de uma nova visão? Diga aí para o seu irmão: seja um visionário espiritual, receba o poder desta palavra, tenha uma visão dirigida pelo próprio Espírito de Deus. Não é os sofismas errados, não é a cultura. O Senhor Jesus está querendo dizer assim: olha, quem quiser, e quando eu quero, pode estar morto como tiver, pode estar podre como tiver, pode estar fedido como tiver, mas eu chamo para mim e dou vida e vida nova, dou vida e vida com abundância. Eu restauro aquele que quer ser restaurado, eu dou vida àquele que estava morto, porque a palavra de Deus é perfeita e fiel. As decisões do Senhor Jesus relacionadas ao ser humano é perfeito. Tudo que ele faz, deixou registrado para que nós tivéssemos hoje como exemplo.
A Bíblia, ela está repleta de certificação do poder de Jesus. Se ele ressuscitou um morto, por que será que nessa ocasião aqui de Marcos 8, do 22 ao 26, ele não curou o cego logo de primeira? O que é que Jesus quis mostrar com essa situação aqui? O que é que a palavra de Deus quer nos ensinar? O que é que essa ocasião quer nos ensinar? Quando Jesus cura, você está vendo direitinho? Você está vendo? Não, estou vendo as árvores, está turvo, é uns homens andando, mas está turvo, é como se fossem as árvores. Aí o Senhor cuspiu a seiva do Senhor sobre aquela vida, para que aquela cegueira caia por terra definitivamente. Recebe a seiva do poder desta palavra. Recebe aqui a cuspe de Jesus nos teus olhos. Recebe, eu recebo também. Recebe aqui nos teus ouvidos, no teu coração, no teu espírito. Que a tua alma saia daqui hoje em júbilo, renovada pelo poder do Espírito de Deus. E por que será o conselho? Olha, vai para a tua casa, mas não entres na aldeia. A aldeia são aqueles caminhos que nós entramos, sabe? Porque num país desse, que a cultura religiosa é toda desfacelada, mal administrada, cheia de sincretismo, cheia de falhas, cheia de erro. Os escravos levavam os santos dos seus patrões para dentro das senzalas, para dizer para os patrões que estavam ali dançando, cultuando o Deus deles, o santo deles, até mais tarde, para que eles tivessem a liberdade para cultuar os santos, mas que na realidade eles estavam cultuando por trás daquelas imagens, eram os próprios deuses deles, culturas erradas. Crianças que viram os pais, a mãe usando o crucifixo. Crianças que viram a mãe pagando penitência, cumprindo promessa. Deixa o cabelo crescer, não corta mais, é um voto. Crianças que viram mães fazendo sacrifício com animais em encruzilhadas. Existem vários segmentos. E eu cheguei a ver parentas do pastor Humberto fazendo trabalho nas matas lá do sítio. Quantas vezes eu não vi a mulher pegar a galinha preta e matar a galinha preta com os dentes, arrancando parte do pescoço das veias com os dentes. Religiosidade errada, cultura errada, caminho errado. Essas são as aldeias que a gente entra, que são os sofismas, os ensinamentos errados, a qual nós somos obrigados a seguir. Desde quando que a pessoa tem que confessar os seus pecados? Dobra o joelho, conta o seu pecado para uma pessoa, a pessoa que está lá dentro daquela casinha diz, vai rezar 15 Ave Marias, 3 Pai Nosso, e o seu pecado está perdoado. Isso não existe, isso não tem na palavra de Deus. Ensinamentos errados, orientações erradas, conselhos errados, conceitos religiosos errados. Desde quando nós temos poder de nós mesmos nos libertar dos nossos pecados? Vai, reza 15 Ave Maria, 3 Pai Nosso, está tudo bem. Então eu vou lá, me sacrifico, faço isso, dobro o joelho e pronto. E por um acaso, inclusive até volto atrás em relação ao papelzinho sem a confissão de um para o outro. Porque o Senhor me repreendeu em relação a este ensinamento durante a semana inteira. Tem que confessar as vossas culpas uns aos outros. O seu pecado só vai sair do mundo espiritual, do mundo das trevas, quando você reconhece pelo poder da palavra que pecou e confessa. Confessa para um pastor lá,
de São Gonçalo, ou como é que a gente chama? Da Serra, de um pastor que não saiba. Se você não quer confessar os seus pastores, ou pessoas de perto do bairro, confesse pessoas de longe, mas confesse para uma pessoa que você sinta que é de Deus, porque precisa ser confessado. Entre eu e Deus, não é entre eu e Deus o meu pecado, o seu pecado, porque o seu pecado Deus já sabe. O que você fez de errado já tem um print batido e já está lá registrado. Deus não é cego, Deus sabe de tudo. O que a palavra de Deus diz: confesse as vossas culpas uns aos outros. A partir do momento que confessa, sai dos limites das trevas e vem para a luz. Entendeu, igreja? Entendeu? Quem não está entendendo aí? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está recebendo aqui o ensinamento? O que é a aldeia? A aldeia é aquele momento que a gente se perde no caminho. Até o crente mesmo que conhece a palavra se perde. Despluga lá, sai do link com Deus. Não saia do link que você tem com Deus, não. Fique ligado. Diga para o seu irmão: fique ligado, fique linkado. Oh, Espírito de Deus, porque é Ele que nos dá as forças para a gente continuar e percorrer esse caminho. Quantas pessoas, quantos jovens, igreja, quantos pais hoje aqui, graças a Deus, estão libertos. Mas quantos pais aqui no passado que viveu momentos de drogas, de bebidas, drogas lícitas, drogas ilícitas, que nunca ficavam satisfeitos. Quando era droga ilícita, começava com um baseado, uma maconha, partia para o pozinho, e do pozinho partia para o crack. E através do seu posicionamento, da sua atitude, trouxe para o seio familiar uma maldição que vai reverberando até os filhos, os netos, os tataranetos. Paga o preço dessa imprudência. E nunca, a maioria deles, pegaram um caminho que não conseguiram voltar atrás. Porque sempre queria mais, e nunca houve uma satisfação completa em cima desse tipo de vício. Quantos não morreram vivenciando este vício? Mas os que estão vivos aqui hoje conhecem que deixaram este legado maldito e sabe que pode fazer alguma coisa hoje nas suas confissões, no seu quebrantamento de coração, no seu arrependimento diante dos homens, diante de Deus, para que o inimigo não tenha mais poder sobre a nossa família. Em nome de Jesus, é desplugado. Quando você fala do seu pecado para uma pessoa que foi levantado para ouvir, para aconselhar, para orar por você, aquela pessoa tem o poder, e eu vou lhe provar isso, e a autoridade de ligar e desligar tudo que precisa ser ligado e desligado do céu e do inferno, em nome de Jesus, através do poder da oração. Hoje nós temos crianças que nós temos a alegria e a satisfação de poder apresentar nossas crianças. Mesmo assim, ainda tem uma dúvida em relação àqueles pais que trazem, pastor Tiago, aquelas crianças para ser apresentada a Jesus na igreja, mas que eles não conseguem comprometer, dar continuidade ao seu compromisso e os seus votos, de dizer que vai continuar orientando aquela criança na palavra de Deus, com temor a Jesus, com temor ao Deus vivo, orientando a palavra, e estão bebendo, dando mau exemplo àquelas crianças que um dia voltaram seus votos ao Senhor diante do altar. Eu particularmente, irmã Rosângela, eu não apresentaria crianças que sejam filhos de pais que não estejam com compromisso na casa do Senhor.
Glória a Deus, igreja. Isso é muito sério, igreja. Tem gente brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente empurrando o cristianismo com a barriga e vivendo de forma dissoluta, irresponsável as coisas do Senhor. É por isso que a igreja está vivendo, ela não está vivendo a plenitude que ela deveria viver. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, que um dia foram abusadas sexualmente, que um dia foram rejeitadas pelo próprio pai, que um dia não tiveram o prazer, a alegria de ter um pai e uma mãe para orientar nos caminhos certos. Quantas pessoas não se sentiam protegidas, amadas, orientadas? Quantas pessoas infelizes que ainda até os dias de hoje ainda não conseguiram se libertar dessa infelicidade do passado, que os transtorna de uma vez por outra, quando abre a janelinha que está oculta lá na alma, no coração daquilo que vivenciou um dia, e se passa por alguma experiência parecida hoje, aquela janela abre e volta tudo à tona de novo. Quantos crentes dentro da casa do Senhor não está nos dando a paz do Senhor Jesus, irmão, a paz do Senhor Jesus, e dá as costas e é uma vida infeliz dentro de casa? Que paz é essa que eu estou pronunciando, que aquela pessoa está pronunciando, se aquela paz não faz parte da vida daquela pessoa? Quantas pessoas que estão vivendo um mundo cristão, um cristianismo só dentro da casa do Senhor, e lá fora o comportamento é diferente, mente, rouba, engana. Aqui é um lugar que nós estamos aqui para adorar o Senhor, mas o Espírito de Deus, para onde a gente for, Deus vai conosco. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Quantos não estão vivendo este engano? Vivendo uma vida passional, uma vida emotiva, uma paixão por Cristo momentânea, num congresso, num aglomerado de jovens, num aglomerado de gente, mas que depois que passa tudo aquilo, volta a ter uma vida novamente turva diante do Senhor. Quantos? Como é que eu posso ter responsabilidade com o meu chamado espiritual? Como é que eu posso crescer e criar uma maturidade e ter uma vida abundante aqui na terra, se eu não estiver linkada com Deus, e se eu procurar enganar a mim mesmo? Se eu não tiver um caráter, o caráter é tudo aquilo que você faz sem precisar ninguém estar vendo. Nós precisamos manter o caráter cristão, mesmo dentro de quatro paredes, mesmo dentro de casa, numa negociação, e tudo aquilo que nossa vida, o nosso nome e o nome daquele que está conosco, a qual nós estamos representando, está envolvido. É muita responsabilidade. Essas aldeias são esse sofisma, esses conceitos errados, que nós ficamos paralisados espiritualmente dentro dessas aldeias. O Senhor, quando deu a segunda visão para aquele homem, Ele disse: olha, e agora? Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido, e já via de longe e distintamente, claramente, a tudo, a todos. O mundo era visível. Por quê? Porque, que queira ou que não, muita gente não quer aceitar que tudo que reflete na nossa vida natural, primeiro tem que ser investido no mundo espiritual. Muita gente não quer crer nisso. Mas se Deus é Espírito, que tipo de linguagem nós estamos vivenciando? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo?
se nós não entendermos que o nosso corpo... Pastor Tiago, por favor, leia Eclesiastes 12, versículo 7. Se nós não entendermos que o nosso corpo vai voltar para o pó e que o espírito vai voltar para Deus, se nós não dermos a devida importância e colocar no lugar devido o que é espírito, o que é alma e o que é o corpo está em último lugar. O espírito está em primeiro e a alma está em segundo, porque o espírito depende do reflexo, do comportamento, das emoções da alma, do intelecto da alma, das escolhas da alma, para que o espírito tenha uma vida no controle, na luz, na alegria. São as nossas escolhas, é o comportamento da nossa alma liberta. Vamos sair da prisão do passado e ter uma vida em liberdade, um novo caminho, que é a verdade que liberta e que tira toda a cegueira que ainda existe em nós. Eclesiastes 12, 7, meu filho, por favor. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quem é que tem a tradução aí de que o corpo volte ao pó? Eclesiastes 12, 7. No 12, 6, o que é que ele diz, meu filho? Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Eclesiastes 12, 7. Deu para entender? Que o pó volte ao pó, é assim que tem na tua? Pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Pronto. O espírito volte a Deus. Então, quem é o nosso autor? A nossa origem vem de onde, igreja? De onde é que a nossa origem vem? O nosso espírito vem de onde? Você pode me responder? O nosso espírito vem de onde? Tem certeza? O meu vem de Deus. Pastora. Oi. A tradução que a senhora estava buscando é a linguagem de hoje, nova tradução, linguagem de hoje. Sim. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Pronto. Deus não é o Pai dos espíritos? Não é o Pai dos espíritos? Ele faz quantos espíritos quiser. Acabou-se a teoria espírita. Glória a Deus. Ele faz quanto espírito ele quiser. Ele é o Pai dos espíritos. No dia que essa igreja ficar no patamar que eu espero que ela fique, eu vou explicar o que é a visão espírita. A visão espírita. Se existe ou não espíritos que estão nascendo, mas que não são de Deus, são do inimigo. Eu vou explicar isso dentro da palavra de Deus, mas tem que estar bem no espírito para entender que existem os dois lados ainda atuando, nascendo e morrendo. Amém? É forte, igreja. Não é para qualquer um, não. É só para quem realmente está na segunda visão, na segunda cura, que não tem mais um pingo de cegueira. Glória a Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela certifica, sabe o que, igreja? Que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Tem isso na Bíblia? Tem? Tem? Você já ouviu falar nisso? Glória a Deus. Vamos ver aqui uma oração que o apóstolo Paulo fez lá em Efésios capítulo 1. Essa é boa de ler. É boa para a gente ler, você acompanhar na sua própria Bíblia, em Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante, que diz assim: pelo que, amém? Efésios 1, do versículo 15 em diante. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor
para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a qual as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu quê? O que é que tem na Bíblia? Quem é que tem poder aí? Dá glória a Deus. Quem é que tem poder aí? Você é filho de quem? De Deus. Poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força, de novo, do seu. Operação da força do seu. Quem tem poder aí? O crente minguado, o crente nervoso, o crente medroso, o crente triste, o crente cabisbaixo, ele não usa o poder que ele tem. O crente que sabe que está fazendo a vontade do Senhor, o crente que sabe vigiar, orar, o crente que está em comunhão com Deus, o crente que vivencia a palavra de Deus, esse tem poder. Esse tem poder. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado. Igreja, pode repetir? Principado e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a quem? Aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sobre, né, em cima. O diabo tem poder? Tem. O diabo apronta. Se ele encontrar brecha, ele vai aprontar mesmo. Se tiver pecado registrado no mundo espiritual, nas trevas seu, ele vai aprontar em cima daquela legalidade que ele tem. Mas se houver a confissão, vai ser retirado daquele legado ali, vai ser tirado das trevas e vir para a luz. Agora, sobre quer dizer o quê? Em cima. Sob é embaixo, sobre é em cima. O Senhor está dizendo, nós temos poder sobre todo o principado e potestade. O crente em comunhão com Deus tem autoridade para todas as coisas. O diabo não tem poder contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja em comunhão, a igreja em obediência. A igreja só fica fraca se ela estiver em pecado. Se ela der legalidade ao diabo. Se você tem Cristo, você tem todas as armas espirituais necessárias que todos os filhos de Deus precisam ter. Agora, para isso, para ter esse poder, essa autoridade, nós precisamos verdadeiramente trilhar esse novo caminho. E nesse novo caminho está o que? A verdade que liberta. Nos liberta de quê? Do antigo homem. Nos liberta de quê? Da ação das trevas. Nos liberta de quê? Do domínio do inimigo. Nos liberta de quê? Dos dardos inflamados do inimigo que tem lá em Efésios 2, que faz o homem fazer as coisas que não deve. Tudo que nós fazíamos antes de Cristo era inspirado pelo próprio inimigo. Hoje nós temos Cristo, que é o cabeça, a qual nós somos corpo. Hoje nós temos autoridade.
Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O crente tem que viver liberto. O crente não pode ter uma visão turva. Você tem que enxergar o caminho de forma correta para que você possa usufruir dessa plenitude, usufruir de tudo aquilo que Deus já deixou para nós como legado, a partir do momento que nós não estamos mais na mão daquele que veio para matar, roubar e destruir, que era o que ele tentou fazer com a nossa vida antes de conhecermos Jesus. Jesus, no mesmo versículo, ele diz: eu vim dar vida e vida com abundância. Então invista na sua eternidade, a partir do momento que você conheceu Jesus, e viva uma vida plena, em nome de Jesus. Leve o poder dessa palavra com você, medite sobre ela em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor.